Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista, que hoje recebe aqui o analista político Marcelo Bastos, a quem eu agradeço bastante. Marcelo, ano de eleição, estamos começando aí beirando já praticamente um novo pleito, que envolve hoje novas diretrizes, novas regras. O que é que o brasileiro, o alagoano, pode esperar para 2018? Você acha que o cenário já está ficando claro ou ainda está um pouco nebuloso? Olha, a nível do governo do Estado, o cenário está mais ou menos claro, né? Porque, infelizmente, a oposição até o presente momento não tem um candidato para concorrer com o governador atual, Renan Filho. Então, a nível estadual, nós temos exatamente esse cenário claro para o governo do Estado. Para deputado, tanto estadual, federal, para o Senado, não. Ainda tem aí muita água para correr por debaixo da ponte. A nível nacional, o cenário é muito confuso. Essa eleição de 2018 para presidente vai parecer muito com a eleição de 89, quando a gente tinha 22 candidatos disputando o pleito de 89. Para você ter ideia, o Lula foi para o segundo turno do Fernando Collor com em torno de 17%. Estava muito diluído. Essa eleição a gente está com tem mais de 20 candidatos a presidente da República. Então o cenário ainda é muito confuso e muitos acontecimentos irão acontecer, porque política é uma coisa muito dinâmica. A gente retrata a fotografia do momento para a gente ter uma clareza melhor em relação ao pleito a nível federal. Você começou com o governador Renan Filho. O governador Renan Filho, se nós conversássemos no início do ano aqui, teria como um candidato, não sei se poderia se chamar de natural, Marcelo, mas um candidato desejável de oposição, o prefeito da cidade de Maceió, Rui Palmeira. A exemplo do que aconteceu na capital baiana, Salvador, quando a ACM Neto não abre, não se desvincula para poder concorrer, o Rui também aceitou não fazer. A oposição está órfã? E por que ela estaria órfã? Veja bem, para a gente entender o cenário de 2018, a gente tem que voltar um pouco atrás de 2016. Em 2016, a oposição foi a grande vitoriosa daquele pleito para prefeito. O Rui ganhou em Maceió, que representa quase 30% do eleitorado alagoano. O Rogério ganhou em Arapiraca, que é o segundo colégio eleitoral aqui de Alagoas. O Gilberto Gonçalves ganhou em Rio Largo, que é um grande colégio eleitoral, se não me engano é o quarto colégio eleitoral. O Júlio César ganhou em Palmeira, que é o terceiro colégio eleitoral de Alagoas. Então o cenário era muito favorável à oposição. É tanto que, obviamente, que o prefeito da capital sempre passa a ser uma referência para disputar o pleito para a eleição do governo do Estado. Em 92, o prefeito de Maceió era o Ronaldo, e em 98 ele foi candidato ao governo do Estado. Isso é uma coisa natural. O que fez o Rui não ser candidato, primeiro, porque a oposição cometeu muitos equívocos ao longo desses 2 anos, né? Porque foram vitoriosos, era para estar muito forte. Segundo, a própria dificuldade que o Rui está vivenciando na segunda gestão da sua administração. Para você ter ideia, Wendel, a Maceió perdeu quase 70 milhões na receita. E isso implica em dificuldade na sua administração. Aquele grande projeto dele de frente para a Lagoa, que seria o marco na sua segunda gestão, ele não aconteceu. E, logicamente, ele fez essa avaliação, o governador está muito bem situado nas pesquisas e na avaliação da sua gestão. Se ele deixasse a prefeitura, ele ia perder 2 anos e 9 meses de mandato e tinha uma grande possibilidade de perder. Então, em cima de toda uma leitura que ele fez, como foi o caso também lá de Salvador, do ACM Neto, porque o governador lá, que é do PT, o Rui, está muito bem avaliado, ele desistiu, porque seria uma situação inglória ele ser candidato, provavelmente perder a eleição e perder 2 anos e 9 meses de mandato. Apesar, Marcelo, que o Rui, ele hoje, pode-se dizer, goza de uma popularidade aceitável. Tem algo em torno de 50% de aprovação. É verdade. Você tem em São Paulo um prefeito de primeiro mandato que se desvinculou com menos de 40% aprovação, que foi o João Dória. Correto. Que usou uma plataforma de não político, exatamente, prometeu na eleição que não iria se desvincular para concorrer, que completaria o seu mandato de prefeito e desvinculou e hoje é líder nas pesquisas de São Paulo. O que muda do cenário de Maceió para o de São Paulo? Primeiro que todos eles dizem que assumem um compromisso na campanha que não vai vai até o final do mandato e na maioria deles nunca isso acontece. Se ele perceber que tem uma pesquisa que é favorável a ele,
ele vai dar um voo mais alto, que é o caso do João Dória. Mas política também existe ousadia. Ele deixou também na mesma situação do Rui. O João Dória deixou 2 anos e 9 meses para trás, ele ganhou com mais de 70%, depois das eleições de 85 para cá, da redemocratização de 85 para cá, nenhum prefeito de São Paulo ganhou no primeiro turno, e foi o caso do João Dória. Né? E o que é que aconteceu? Mesmo assim, com 2 anos e 9 meses, ele deixou porque ele tem uma ousadia que faltou no ACM Neto em Salvador, como também no Rio Palmeira. A ousadia faz a diferença. Né? Foi a ousadia do Ronaldo que fez ele governador, que fez ele prefeito. Então, a ousadia faz a diferença. Que o João Dória também, ele deixou a prefeitura, não só por tudo isso que eu estou abordando, mas ele tinha pesquisas de consumo interno que dava esse indicativo que ele era o principal candidato para ganhar a eleição. E o PSDB há mais de 20 anos reina, né? O governo do Geraldo Alckmin não foi ruim, foi um bom governo a nível de Estado. E o segundo candidato que está concorrendo com ele é o Paulo Scaff, que é o presidente da Federação das Indústrias de São Paulo, do MDB. Então você vê que o próprio PT lá está com grandes dificuldades de ter um candidato à altura. Eu diria que, exemplo, no caso do cenário de governo de São Paulo, você tem em primeiro colocado João Dória, segundo Paulo Scaff e terceiro o vice-governador. Exatamente. O Márcio França. Márcio França. Exatamente. Está então, bem abaixo, né? Do PSB. Do PSB. Então o PT já chegaria com a quarta opção. Do Geraldo Alckmin é tão confortável que ele, na verdade, tem 2 candidatos. O vice, o Márcio França do PSB, e o próprio João Dória, que foi lançado por ele, né? Do próprio PSDB. A situação é mais ou menos confortável. Você lembra, Marcelo, de alguma outra situação em que um candidato a presidente, né, no caso o Alckmin, apoie declaradamente um candidato de outro partido, tendo o seu partido um candidato, que é o caso do Geraldo Alckmin, apoia declaradamente Márcio França, seu vice-governador, contra um João Dória que é do seu partido PSDB. Na verdade, ele declaradamente não. Na verdade, ele tem uma situação de conforto de ter 2 candidatos. E nenhum movimento que está acontecendo, nem do Márcio, nem do João Dória, ele está comparecendo. Ele está mais recluso em relação a isso aí. Se você reportar 1990, aqui nas eleições para o governo do Estado, era uma situação confortável do Collor. Que os 2 candidatos ao governo, tanto o Renan Calheiros, que era do PRN, como o Geraldo Bulhões, que era do PSC, eram ambos pessoas ligadas ao próprio presidente. É a mesma situação que o Geraldo Alckmin tem em São Paulo com o Márcio França e o João Dória. E situações semelhantes. Geralmente quem perde fica magoado. Não tenha dúvida, porque quer queira ou quer, não existe uma inclinação para um lado. Não tenha dúvida disso. Né? E como foi aqui em 90. No final a gente observou, e a história diz isso, que houve uma certa preferência do presidente, e é tanto que no segundo turno o Renan rompe com o Collor, né, pela preferência pelo Geraldo Bulhões. Inclusive a própria ex-esposa do Fernando Collor, que naquele momento era a esposa dele, a Rosane Collor, veio para a campanha do Geraldo Bulhões. Apesar dele colocar como magistrado o ex-presidente Collor naquela eleição de 90, mas que no final, né, tanto que no segundo turno o Renan rompe com o Collor, porque observou que ele tinha uma preferência ou inclinação pelo Geraldo Bulhões. Voltando ao Renan Filho, hoje ele tem uma aprovação bem alta, um índice de votação também alto, e até quando se esperava que o deputado Rodrigo Cunha chegasse para compor uma oposição, que poderia ser algo que pudesse dar mais igualdade num pleito, não veio. É verdade. Sugeriu-se, ou sugere-se, 2 nomes também da linha de oposição. Um é o Kelman, presidente da Câmara de Vereadores, e o outro, o Nonô, né, do Democratas, um PSDB e um do Democratas. Os candidatos que chegam hoje para essa eleição, Marcelo, eles chegam para compor tabela ou chegam para competir? Olha, nesse cenário que a gente está vivenciando, por tantos erros cometidos pela oposição, né, iniciando no período do Carnaval, quando o Teotônio Vilela não foi candidato ao Senado, ou até mesmo ao governo, que era um candidato em potencial, depois veio a não confirmação do Rui, né, que nós trabalhamos aí, passou quase um ano na expectativa que o Rui era candidato, e foi um tanto frustrante para a oposição. E depois começou a vincular que ele nunca colocou publicamente que era candidato, o Rodrigo Cunha. Né? E quer queira ou quer não, esses atropelos enfraqueceu a oposição.
É tanto que o próprio Maurício Quintela já passou para o lado do governador, que fazia parte do grupo, do PR, mas ainda tem 4 partidos que estão aí em órbita, que é o PROS, do Bruno Toledo, o DEM, que o presidente é o próprio Nonô, o PSDB, que hoje o presidente é o Rui, e o Democrática do Nonô e o PP do Bill. Então, esses 2 candidatos que ora foram apresentados, o Câmara, que é ligado ao prefeito, que hoje está no PSDB, o presidente da Câmara do Nonô, o presidente do DEM, que recentemente foi secretário da Saúde, né? Foram que foram apresentados. Nesse momento, nesse cenário que nós estamos vivendo, é muito difícil a situação. Se fosse o Rodrigo Cunha, logicamente, ele teria um outro apelo. O Rodrigo Cunha, na eleição passada, 2014, ele foi o deputado estadual mais votado em Maceió. Teve 50 mil votos. Ele é do Agreste. Pela primeira vez, o Agreste teria um candidato da terra, porque geralmente o Agreste, Arapiraca, é coadjuvante. Em 90, o Severino Leão foi o vice do Renan. Nessa eleição agora, o Luciano Barbosa foi o vice do Renan Filho, na verdade. Então, seria pela primeira vez que o Agreste teria um candidato natural da terra. Isso seria muito forte. Ele teria uma votação muito expressiva, mas eu não sei se ele conseguiria contrapor o governo que está hoje do Renan Filho. Era muito difícil. Né? Porque, quer queira ou quer não, o governador, assim que ele assume, no início de 2015, o mandato, ele já começou a campanha da eleição de 2018. E, além do mais, ele tem a máquina do Estado. Então, o atropelo da oposição, que foi mudando de candidato, ele perdeu muito terreno e, logicamente, beneficiou o governador atual. É uma característica, Marcelo, na tua opinião, de um governo ou de um líder desse PSDB, que configura-se agora como oposição, porque me lembra um pouco a memória. Em 2004, na campanha de prefeito de Maceió, Teotônio Vilela Filho era candidato ou pré-candidato a prefeito. Enquanto o senador era candidato, alegou questões pessoais e, antes de se lançar a candidatura, recuou, não fez. Mas, em seguida, em 2006, se lançou e foi vitorioso como governador. Mostra que o que se fala nos bastidores políticos, que, antes de tudo, Teotônio Vilela é um grande enxadrista, um grande conhecedor da política. Exatamente. E do tabuleiro da política. Ele não vai em bola perdida. É verdade. Quando se vê uma situação dessa, que ele não se lança senador, não se lança candidato a governador, e também, ao mesmo tempo, um dos seus pupilos, é o que se diz, do Rodrigo Cunha, não vai para governo e sim para Senado. Tem dedo do Teotônio? Você acha que tem essa visão? Olha, veja bem, como você bem colocou, o Teotônio é um articulador fino, né, e a gente não pode desconsiderar o tamanho e o potencial do Teotônio Vilela. Para você voltar um pouquinho no passado, em 92, sim, quando ele foi candidato a prefeito, foi ele, Zé Bernardes e o Ronaldo. Por que ele foi candidato ali? Porque era muito favorável naquele período a ele. Ele era fortíssimo candidato. Veio um fator que a gente não estava contando, e política vive de fatos novos, né? Um fator relevante, que foi o impeachment do Collor. E quem absorveu o discurso do impeachment foi o Ronaldo Lessa, que saiu de uma situação de 10%, que chamava candidato garçom, porque não passava dos 10%, foi para o segundo turno com o Zé Bernardo virou prefeito. Então, ele foi tragado, o Teotônio, justamente pelo esse fato do impeachment, que ele não conseguiu incorporar o impeachment como discurso para ele, sim, o Ronaldo. Como você bem disse, ele ensaiou uma candidatura em 2004, desistiu, e em 2006 ele via que o cenário era muito favorável, porque ele fez uma grande aliança, né? Até uma chamada Aliança Branca. Ele, Renan, né, juntamente com o Ronaldo. O Ronaldo tinha terminado o segundo mandato dele em 2002, foi ao Senado, e ele foi ao governo do Estado. Podia ter sido ele ou o próprio Renan. E o candidato que ele ia disputar, que disputou e ganhou, era o João Lira, que não tinha esse apelo popular e tinha assim, um nível de rejeição das maiores que tinha dos candidatos naquele momento lançado. Então ele só vai quando vê que é muito favorável. Até hoje ninguém entende porque em 2014 ele não foi candidato ao Senado. Estava terminando o segundo mandato dele do governo do Estado, ele tinha a máquina do Estado e ele tinha uma possibilidade real de ganhar do próprio Fernando Collor, que foi reeleito contra a Luísa sem nenhuma estrutura para aquela campanha. Então, até hoje se questiona nos meios políticos, na imprensa, por que ele fez essa opção de não ser candidato. Até se comenta, se ventila, que houve uma negociação dele, um acordo tático com o senador Renan Calheiros para facilitar a eleição do Renan Filho, já que o Bill não teve um candidato à altura ao Senado,
para fazer palanque para ele, que foi até o Omar, e isso, quer queira ou quer não, ajudou muito na eleição de primeiro turno do Renan Filho na eleição de 2014. Quando se pensa nisso, também, em certo momento, eu lembro de 2 momentos. Exemplo, em 2014, o governador Teotônio Vilela Filho estava encerrando seu mandato como governador, com uma aprovação baixa, né? Um desgaste de 2 mandatos para qualquer gestor já é complicado. E havia já uma operação em que ele estava envolvido, mas foi inocentado logo em seguida, inocentado na verdade no ano passado, foi a operação Navalha, com o Zuleide Veras. Correto. Estamos em 2018, Marcelo, com a operação Lava Jato. Imagina-se, quem está acompanhando a política, analisando a política, que a Polícia Federal só tem mais 2 meses para apresentar o volume de delação que ela tem colhido nos últimos meses. Delações, inclusive, que foram negadas por juízes como o Sérgio Moro e foram colhidas pela nova lei de delação diretamente pela Polícia Federal. Entre junho e julho, você pode ter pessoas que são citadas de forma informal. Você acredita que uma operação dessa pode causar desistências ou abalar estruturas de campanhas favoritas? Mas não tenha dúvida nenhuma. Eu vou até colocar um exemplo a nível nacional. O Aécio Neves, na eleição de 2014 para presidente, ele perdeu para Dilma Rousseff nas eleições mais acirradas nesses últimos anos para presidente do país por 3%. Se não tivesse aquele escândalo agora da JBS, que foi pego aquela gravação do Aécio com o próprio dono da JBS, você não tenha dúvida que seria hoje o mais forte candidato e o provável presidente da República em 2018. Ele seria a referência da oposição. Mas o escândalo destruiu politicamente o Aécio Neves, que vai ter grandes dificuldades de se reeleger senador por Minas. Então, um escândalo que poderá vir a acontecer, como você está colocando, vai comprometer até a desistência de determinado candidato diante de uma situação que vem acontecer. Você imaginar que Aécio Neves saiu dessa eleição de 2014 com 48,5%. Exatamente. E na última pesquisa em que ele se apresentava como presidenciável tinha 2%. Exatamente. O mesmo que elege é o mesmo que tira ele do poder. É a população. Então, o escândalo, se vier a acontecer, e a gente aí está minado, né, praticamente todos os partidos estão minados na Lava Jato, e um fato que vem acontecer pode comprometer um candidato que, de repente, está com grandes possibilidades de se eleger. Isso é um fato que pode acontecer não só em Alagoas, mas no Brasil como um todo. Nós estamos aqui com o Marcelo Bastos, ele que é analista político, estamos analisando o cenário, estamos já em pré-campanha, né, Marcelo? Já estamos em pré-campanha, vendo todas as peças se movendo no tabuleiro. A gente vai para o nosso primeiro intervalo. Vamos beber uma água, voltamos já. Como brasileiro, eu me sinto responsável pela preservação dessa riqueza natural. Fiquei sabendo sobre os corais da Amazônia por meio de uma ação de comunicação que o Greenpeace fez, falando sobre a descoberta desses corais super raros e também sobre a ameaça que eles estavam enfrentando, né? Então foi aí que eu assinei a petição e aí estou acompanhando até hoje o desenrolar dessas ações, né? O que me motiva a fazer parte do Greenpeace, em primeiro lugar, a questão da proteção ambiental, em segundo, porque eu confio muito no Greenpeace, eu acredito muito no impacto do trabalho da organização. Uma imagem que vem bem forte na minha cabeça foi aquela ação no Cristo Redentor e também da ação contra a caça de baleias. Eu sou contra a ação das petrolíferas por conta do grande risco de um desastre ambiental, causando a morte dos corais e também um impacto em toda a população que sobrevive por meio da pesca ou do turismo naquela região. Eu e mais 1.700.000 pessoas já assinamos a petição, mas precisamos que mais pessoas se envolvam com essa campanha, para que essa ameaça deixe de existir completamente. Eu sou Victor Teramoto, doador, e também defendo os corais da Amazônia. Venha com a gente, somos Greenpeace. A democracia se faz com diálogo e se realiza com compromisso.
Democracia também é feita com doação e se completa quando existe colaboração. Democracia se faz mesmo é com participação de todos. Venha fazer parte dessa ação. Cadastre-se como mesário voluntário no site do TRE do seu estado. Vem pra urna, eleições 2018. Justiça Eleitoral. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o analista político Marcelo Bastos. Marcelo, a gente falou um pouco sobre o governo do estado, mas eu queria falar sobre um assunto quentíssimo, né? Nós temos a desistência do presidenciável e presidente da República, Michel Temer. Mais do que esperada, né? Mas não tenha dúvida, com a aprovação de 2% que ele tem, não tinha nenhuma possibilidade dele ter nenhum sonho em querer ser presidente novo do país. Que, na verdade, foi uma circunstância ele virar presidente pelo impeachment da Dilma, como foi o caso do Itamar em relação ao Collor, no impeachment do Collor. E é muito complicado, né, o lançamento da campanha do Henrique Meirelles, que em todas as pesquisas apresentadas pelo Datafolha, Paraná Pesquisa e Ibope, ele não sai de 2%, como o próprio Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara. Então, é um momento complicado, apesar do MDB ser um partido nacionalmente grande, tem muitos governadores, muitos deputados federais, né, tem muito dinheiro de fundo eleitoral e fundo partidário, tem grande tempo de TV, mas isso não vai levar, acredito, o Henrique Meirelles a patamares maiores. O que é que eles estão apostando aí? Como tem uma situação da esquerda com muitos candidatos e vamos imaginar a direita ou o centro-direita com muitos candidatos, eles estão procurando uma pessoa que esteja no equilíbrio, no centro-direita, que seria o Henrique Meirelles. Porque a bola da vez agora seria o Geraldo Alckmin. Mas ele está sofrendo desgaste, você está vendo nesse cenário nacional que está acontecendo no noticiário, e então eles estão apostando que assim que começar a campanha política, a estrutura partidária, ele tende a crescer com medo do empresariado, com medo do eleitorado da classe média, média alta, de um extremismo de um lado ou do outro, ou para a esquerda, ou um Bolsonaro da vida, então ele vai tentar entrar nesse vácuo aí. Essa é a ideia de quem está lançando o Henrique Meirelles, que é o próprio MDB. Olha só, se você imaginar que o Temer, na mesma pesquisa, tinha 2%, Meirelles tinha 2%, e Rodrigo Maia nem isso, três candidatos de governo juntos... não chegava a 7%. Nem dava para ser garçom. Era muito difícil, é muito difícil a situação, mas é o que eu estou dizendo. Eles estão apostando em quê? O primeiro Henrique Meirelles é um cara muito desconhecido do grande público, né? Completamente desconhecido. O Geraldo Alckmin foi candidato em eleições passadas para presidente da República. Foi governador várias vezes em São Paulo. E na grande população ainda é desconhecido, que é um fato importante. Imagina o Henrique Meirelles. Mas, Marcelo... Né? Que nunca foi uma vez só eleito deputado federal por Goiás, depois desistiu. Então... A aposta no Meirelles não é em cima de uma economia? Exatamente. A economia não decolou. A economia não. Mas a gente tem graves problemas que um governo tão ilegítimo que é o governo do Temer teria grandes dificuldades para alavancar essa economia. É muito importante uma eleição, porque vai legitimar o presidente que venha ganhar a eleição. Outro ponto... Então ele vai ter um apoio, quer queira ou quer não, da população, para muitas vezes, para medidas que vão ser medidas importantes, muitas vezes você não toma porque você não tem a popularidade, não está prestigiado. E o empresariado, como está vendo que é fim de governo, muitos recuaram nos seus investimentos. Sim, você não sabe o que vai acontecer depois de outubro. Exatamente. Né? E a gente saiu num processo de desemprego de 13, 14 bilhões, não é de agora. Já vem herdado do final do governo Dilma, já sinalizava, com esse desemprego já tinha 12 milhões de desempregados. Não foi de 2 anos para cá. Você sobe de 11 para 14. Para 14, então não foi nesses 2 anos, né? Apesar desse governo estar com dificuldades grandes, não tenha dúvida nenhuma, já começou a ter um cenário que a economia está querendo... Mas eu fico imaginando, viu, Marcelo, um técnico de futebol que pega um time na zona de rebaixamento. Você espera que ele pelo menos coloque no meio da tabela. Está na 16ª para a 15ª colocação. É verdade. Não. Mas não foi o caso do Temer, porque quando ele começou a querer administrar o país, veio 2 denúncias contra eles. Então ele teve que parar tudo para tentar se salvar junto ao Congresso, junto à Câmara. Isso demanda tempo. Então o país ficou paralisado, porque foram 2 vezes ele lutando para não ser, obviamente, até cassado. Então, quando o governo tem esses problemas, que ele tem que administrar os escândalos que ele vive a cada denúncia, o país não avança.
Né? Porque se ele não tivesse nenhum escândalo, tudo que aconteceu com o Temer, obviamente que ele ia ter tempo para administrar o país, para chamar o Henrique Meirelles, para chamar o empresariado brasileiro, né? Mas não foi o caso dele. Quando surgiu o impeachment da Dilma, em 2014, o país parou. A Dilma também passou o tempo inteiro só administrando para não ser caçada e o país ficou completamente parado. E isso reflete na economia. O Meirelles também não sofre com outro fantasma, que seria ele ter sido presidente da JBS durante o período de... Ele foi do conselho, presidente do conselho da JBS. Ele é um técnico, né, que a gente saiba, não tem nada que abomina a imagem do Henrique Meirelles. Ele é um técnico competente, foi presidente do Citibank, né, já foi, inclusive, no governo do Lula, praticamente durante todo o governo do Lula, presidente do Banco Central. Ele é um técnico competente. Então, eu acho que o problema dele é que ele praticamente nunca foi político, ele é completamente desconhecido. O MDB liberou as bases. O MDB liberou as bases, então, exatamente, como você bem disse, o Renan não vai apoiar o Henrique Meirelles. No entanto, o presidente Romero Jucá liberou para que ele fique à vontade aqui no estado de Alagoas, como o Eunício Oliveira, presidente do Congresso, lá do Ceará, que não vai apoiar o Henrique Meirelles. Então, liberando as bases, vai ficar uma situação complicada. Bem complicada. Qual o peso de Lula nessa eleição, na sua opinião? Olha, o peso do Lula, ela depende, né? O cenário com Lula preso e inelegível é um, o cenário dele poder ser candidato... A imprensa não toca nem no assunto. É outro, é verdade. Né? Porque em outras situações você veria muitas matérias como tipo 30 dias preso, 40 dias preso, 50 dias preso. Exatamente. O assunto é deixar morrer, né? Deixar morrer, esfriou e você daqui a pouco ele está 1 ano preso. Então, mesmo com essa situação que o Lula está vivenciando, ele tem hoje, em toda a pesquisa, mais de 30%. Né? Então, mostra que ele é um potencial fortíssimo candidato. Mas é muito provável que ele fique inelegível. Sim. Né? Isso já está praticamente sacramentado. Transferência de voto é uma coisa muito complicada. Eu só vi uma vez transferência de voto realmente acontecer, foi na eleição de 89, quando o Brizola, no segundo turno, apoiou o Lula, inclusive contra o Collor, e praticamente o percentual que o Brizola teve no primeiro turno transferiu na sua integralidade para o Lula. Então, transferência de voto é uma coisa muito complicada. É tanto que se você tira o Lula do cenário e coloca, por exemplo, o Haddad, ele não passa de 4%. Quem consegue, os votos do Lula migram mais para a Marina Silva e para o Ciro Gomes do que o próprio candidato do próprio PT. O grande problema do PT, o grande problema, volta do passado do PDT, que não criou novas lideranças. Você via no PDT Brizola, morreu o PDT. Se o Lula morrer, o PT provavelmente vai morrer. Na verdade, até porque se ele não tentou criou essas criar, né? opções. A escolha foi terrível. Né? Mas o problema do Lula é que ele é extremamente personalista, né? Ele vê o PT na órbita dele. Porque o grande candidato, do meu ponto de vista ali, em 2014, do PT, ou antes disso, era o Zé Disseu, né? Mas envolvido Mas aí veio todos esses problemas, mas é aquela velha história. Alguém vai fazer sombra para o Lula e de repente ele não queria. Podia ser o Haddad, que era ministro da Educação, sim, mas ele escolhe uma Dilma, como ele disse, eu elejo até um poste, foi assim que ele se expressou quando ele lançou a Dilma, e obviamente a Dilma não ia incomodar e jamais ia ofuscar o brilho do Lula. Por isso que a Dilma foi escolhida. Temos como líder atual, sem Lula nas pesquisas, Jair Bolsonaro. Tem teto? É favorito? Olha, o Jair Bolsonaro pode até chegar no segundo turno. Como na eleição, como eu disse, na eleição de 89, o Lula chegou no segundo turno com em torno de 17% contra o Collor, porque eram 22 candidatos, estava muito diluído em termos percentuais e ele chegou com 17%. Na eleição de 2014, o Aécio chegou no segundo turno com a Dilma com mais de 30%, porque só tem 8 candidatos. Como essa eleição tem muitos candidatos, ele aparece em torno de 17% em toda a pesquisa, ele pode até chegar no segundo turno. Mas ele não se sustenta porque ele não tem consistência em debate. Ele conhece pouco de economia, ele conhece pouco de gestão, e se ele pegar um candidato contra ele num debate, seja até mesmo, porque no primeiro turno o debate com muitos candidatos, e você muitas vezes passa despercebido. Tem 10 candidatos num debate, é muito pouco tempo para você poder avaliar. Mas num debate de segundo turno, não tenha dúvida que se ele pega um cara como Ciro Gomes, que é extremamente preparado, a Marina Silva ou um Geraldo Alckmin, que seria o melhor candidato para enfrentar o Bolsonaro, não tenha dúvida que ele não vai ter consistência e eu tenho certeza que ele não se sustenta. Quando a gente imagina o Bolsonaro, você imagina
que é um prato feito para que quase que um depósito para a direita menos radical ir lá e captar pelo menos um bom porcentagem nesse sentido. É verdade, ele vai ter, como eu disse, vai ter uma percentagem razoável. Por exemplo, migraria para um Alckmin, se esse Alckmin consegue sair de um estudo, porque de certa maneira eu vejo, não sei se queria saber sua opinião, a direita, muitas vezes, ela demora um pouco a sinalizar quem se simpatiza quando. Você vê muitos candidatos de direita começarem com 5%, 6%, chega na eleição com o guia da televisão, com as informações, a campanha pronta, ele cresce mais rápido do que um candidato de esquerda. A ponto de você ver isso muito em Lula, em 94, em 98, você viu uma boa pontuação, de repente a direita... É aquela velha história, os extremos é complicado. Entendeu? Quando o Lula foi candidato, com um discurso mais forte, não pagamento da dívida externa, aquele discurso radical, o Lula perdeu 3 eleições, 2 para a FHC e 1 para o Collor. Quando ele virou o Lulinha Paz e Amor, quando ele trouxe o Zé Alencar de vice dele, o empresariado passou a ter mais confiança, né? E, logicamente, ele diminuiu aquela coisa mais radical, foi quando o Lula se elegeu presidente. Então, esse extremo da direita do Bolsonaro não cola, e o extremo do PSOL, do Guilherme Boulos, também não vai. A população não está preparada nem para um extremo nem para o outro. Ela está preparada para um equilíbrio de centro. Não é um cara mais democrata, mas que seja mais de centro. E se ele não tivesse com o desgaste que ele está sofrendo nesse momento, o candidato ideal, que atender a expectativa desse eleitorado mais conservador do Brasil, seria o Geraldo Alckmin, que é muito bom de debate, tem uma imagem muito boa de gestor e seria confiável para a classe média, média alta, inclusive para o próprio empresariado brasileiro. Muito bem. Eu estou aqui com o Marcelo Bastos, analista político. Quero agradecer bastante, Marcelo. Eu que agradeço. Convidá-lo para em breve a gente retomar. Tem muito assunto, tem federal, tem economia, tem grupos para a gente falar sobre isso. A gente vai para um breve intervalo, voltamos já. Pelas leis da aerodinâmica, o besouro não pode voar. As asas são pequenas demais para o peso do seu corpo. E seu cérebro microscópico, incapaz de enfrentar a complexidade de um voo. Ainda assim, o besouro prova que o inexplicável, o difícil e o que parece improvável, muitas vezes acontece. Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia. 100% de esforço, onde houver 1% de chance. O Corpo de Bombeiros está 24 horas a serviço da vida. Conta com equipes treinadas e prontas para resgate e salvamento, principalmente em casos de incêndio. É só ligar 193. Cerca de 100 homens estão de prontidão nos 3 quartéis da capital. São 5 quartéis à disposição da população no interior do estado. Os grupos de salvamento estão preparados também para agir nos episódios de acidentes de trânsito, usando para isso viaturas especiais. Ligue 193 se precisar. O Corpo de Bombeiros irá atender. O que é urgente para você? Para muitas famílias, a prioridade é ter o que comer. Porque eu não estou comendo quase, eu como bem pouco. Fico muito feliz, né, que nós recebemos essa cesta e vamos se alimentar com ela. Quando a LBV chamar, diga sim. A AIDS não tem cura, mas tem tratamento. Fazer o diagnóstico precoce do HIV/AIDS e aderir ao tratamento possibilita que a pessoa não desenvolva a doença e mantenha a sua qualidade de vida. Cuide bem de você e de todos que você ama. Faça o teste HIV/AIDS. É rápido, gratuito e sigiloso. Anualmente, o câncer de próstata faz milhares de vítimas no Brasil. Se você tem mais de 45 anos, seja homem, encare o exame de frente. Se não, você já sabe. Santa Casa de Misericórdia de Maceió, em defesa da vida. O mundo mudou. As necessidades mudaram. Partido agora é o usuário. Atendimento é online. Reunião pode ser via chat.
Autos estão no browser. Formulários são eletrônicos. Papéis serão eliminados. Benefícios para você e para a sociedade. Tudo mais rápido, mais seguro e mais prático. Como a justiça deve ser. PJE na Justiça Eleitoral. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Agora aqui comigo o presidente da Almages, aqui o Ney Alcântara. Muito obrigado, presidente, por ter aceitado o nosso convite. A Almages que traz esse ano, começa agora, o Congresso Nacional. Qual a importância desse evento? Boa tarde a todos e é sempre um prazer a gente estar presente aqui nessa rede de informações que é tão importante para o nosso Estado. O Congresso Nacional da Magistratura, que nós estamos na 23ª edição, ele é um evento que ocorre a cada 3 anos, onde todos os magistrados do Brasil discutem os problemas atuais da sociedade e da magistratura, buscando sempre aquela atuação mais eficiente da magistratura. Nós temos 18 mil associados, em torno de 18 mil associados, e estará presente em Maceió em torno de 1.500 magistrados com seus acompanhantes, e vários convidados, que são os ministros supremos, os ministros do STJ e aquelas pessoas da sociedade que têm algo a trazer cientificamente para a magistratura. É muito importante isso para Alagoas, porque esses 2 dias que nós vamos passar em debates, Alagoas estará no centro das atenções nacional, fomentando o turismo, fomentando a nossa cultura, porque tem para os participantes, para os acompanhantes, nós temos a atividade paralela, que são aquelas onde nós oferecemos as delícias de Alagoas, o que Alagoas tem de bonito e gostoso. O nosso tema é politização do judiciário ou judiciário politizado. Sim. Eu acho que esse tema é o que hoje envolve todos os poderes da nossa democracia. Esse é o maior desafio? Esse é o maior desafio. Alguns que há questionamentos profundos, que a gente não tem tempo de chegar a eles, por exemplo, ativismo judiciário. O poder judiciário é um poder inerte, é um poder que só se movimenta se provocado for. Aí a gente joga a pergunta, será que quem é inerte, quem é parado, pode ser ativista? Como é que eu vou ser ativista se eu não posso atuar de ofício? Então, são essas questões que nós vamos trazer a debate, não somente de direito, mas nós vamos trazer também pessoas ligadas às universidades, às faculdades, Maurício Deodato, Clóvis de Barros. Então, nós vamos ter um leque de cultura. Alagoas vai ganhar um banho de bons profissionais em cada um na sua área, onde a gente vai ter oportunidade de discutir e, ao final, fazer a nossa carta. Presidente, quando a gente fala dessa questão da inércia, a questão da politização, eu tenho para mim, eu queria a tua opinião, obviamente, que a gente se posiciona politicamente quase ao acordar e tomar um café, você se posiciona politicamente. Estamos numa época de redes sociais, em que além da opção de se ter uma rede social, você também tem quase que um impulsionamento social para que você registre o seu dia a dia. Como é que a Almages tem visto esse posicionamento em que uma foto sua com alguém pode transparecer para a imprensa ou para a sociedade um posicionamento de seu como juiz? Eu acho que isso tem que ser muito bem trabalhado por todos os setores. Nós não temos dúvida que todo homem público, como o magistrado é um homem público, que a gente tem uma mistura de vida privada com vida pública. Sim, você pode encontrar até para almoçar em algum lugar. Exato, mas eu tenho que me lembrar, eu tenho que ter em mente que toda aquela atitude que eu fizer em público, ela vai trazer reflexos. E eu tenho que ter uma resposta à sociedade. Porque quem paga nossos salários, quem paga nossos subsídios, quem banca o poder judiciário, legislativo e executivo é o povo. Então ele tem direito. Agora, isso aí acontece um problema que nós temos, que é o problema de conhecimento. Conhecimento é uma coisa, informação é outra coisa. Eu posso estar muito bem informado sem ter qualquer conhecimento. E é isso que a gente percebe com as redes sociais. Ela tem uma informação fora de série, rapidez e útil. Nós estamos, mas
O conhecimento, eu diria que chega a níveis absurdos que eu daria de 1% ou 2%. Se discute o que não se conhece, se fala do que não se conhece e muitas vezes apenas por opinativos. Então nós temos que ter cautela, tanto dos poderes constituídos, os 3 poderes constituídos, como a população mais esclarecida e principalmente a imprensa, de muitas vezes perceber que uma opinião, ela não tem nada de conhecimento, ela não tem nada de científica. Para que eu discuta um assunto, eu preciso conhecê-lo. Não basta ouvir dizer. Eu brinco muito até com os colegas, eu digo, olha, eu tenho condições de falar 1 hora, 2 horas, em qualquer palestra que você me convidar e o meu tema for jurídico dentro do minha área. Sim. Mas se você me falar, pedir para eu falar 30 segundos de física nuclear, eu tenho informação, mas não tenho conhecimento. É isso. Mas hoje em dia, diante dessa abertura, diante dos apps da vida, diante toda essa, que é ótimo, isso não é ruim, ele nos dá um banho de informação, mas fica a desejar o conhecimento. Você imagine que, exemplo, eu digo isso porque, até para citar algo bem público, eu acho que anos atrás, o ministro Gilmar Mendes almoçou com alguns membros do PSDB e isso daí gerou uma polêmica. E ele disse, eu almoço com quem eu desejar, isso daí minha vida privada não interfere na minha atuação. É por aí que se discute, já se encontrou solução, um congresso nacional como esse serve para que todo mundo reflita e discuta sobre que espaços sociais podem ser preenchidos pelo juiz, porque eu não acredito que ninguém da sociedade deseje que o juiz se tranque em casa. A reflexão do Congresso é justamente essa. Eu vou pegar o seu gancho para completar o que eu estava dizendo. Gilmar Mendes almoçou com 2, 3 pessoas que são visivelmente políticas, pessoas políticas. Isso é informação. O conhecimento, o que é que eles falaram? O que é que eles conversaram? Eles discutiram questões profissionais, que aí eles estariam vedados pelas próprias legalidades. Ele se comprometeu em julgar ou deixar de julgar alguma atitude dele? Não. O simples fato de almoçar gerou uma polêmica. Por quê? Porque há uma informação sem conhecimento. Se nós tivéssemos acesso ao diálogo deles naquele dia, certamente nós teríamos elementos de informação e conhecimento. Aí eu poderia analisar, o ministro está correto ou o ministro está certo. Então nós chegamos que um simples almoço, só por ele ser ministro e aos outros atores serem pessoas filiadas a partidos, isso por si só não quer dizer nada. É evidente que os ministros supremos têm que ter uma certa cautela, têm que ter uma certa razoabilidade nas suas condutas. Mas a gente, se vai para a parte da informação, que aí não é mais conhecimento da informação, eu poderia me atrever a dizer que se eles estivessem fazendo ilicitude, não estariam fazendo um restaurante abertamente em público para que todos vissem. Isso seria intramuros, isso seria as caladas da noite, como nós sabemos, que essas são as reuniões perigosas, essas são as reuniões perniciosas à sociedade. O evento começa quinta e vai até que dia, presidente? Até sábado. Certo. Nós começamos amanhã, a abertura vai ser às 19 horas, onde teremos a participação de abertura efetiva do ministro Toffoli. Os outros participantes terão apenas voz rápida de discurso de boas-vindas aos nossos congressistas e teremos o encerramento no sábado com o nosso conterrâneo, hoje ministro do STJ, onde vai assumir a Corregedoria Nacional da Justiça, e é um homem que honra Alagoas, que nós temos orgulho dele ser alagoano. Vai ser o encerramento no sábado. Ainda sobre a questão da politização do judiciário, muito se falou no ano passado, ainda se fala este ano, sobre a lei de abuso de autoridade. Os juízes, os magistrados, discutem essa questão do abuso de autoridade? Discute há muito tempo já essa discussão. Nós temos 2 focos bem definidos sobre isso, que você vai ter as opiniões e com conhecimento de alguns. Quando a gente fala da lei de abuso de autoridade, a gente tem que pensar em proteger a sociedade sem deixar impune aqueles que praticam malfeitos na sociedade.
quando eu reclamo do abuso de autoridade, com certeza eu estou reclamando de um cidadão de bem, de um homem trabalhador, que está sofrendo consequências de um poder judiciário ou legislativo ou executivo forte. Isso a gente escuta de polícias militares, escuta dos juízes, escuta de promotores. No outro lado, nós temos que perceber que aquele que cometeu ilícitos, ele se reclama de abuso de autoridade, ele está reclamando porque está se incomodando, porque quer manter os seus malfeitos protegidos pela lei do abuso de autoridade. Então nós temos que tomar muita cautela nessa, vamos dizer, frenesi midiático, eu diria assim, quando joga para a população, por falta de conhecimento e sim com muita informação, de que o abuso de autoridade vai proteger a sociedade, que o abuso de autoridade vai proteger o cidadão. Eu pessoalmente acredito que nossa população carente, a população onde nós temos as pessoas mais humildes, que eu diria que chega a 60% ou talvez até mais, esses não vão fazer diferença nenhuma ao abuso de autoridade ou sem abuso de autoridade. Porque ninguém abusa de quem não tem direito nenhum. A sociedade já está encostada, ela já está nas paredes, nas cordas. Então, qual é o abuso que eu vou fazer com um cidadão desse? Pode ser um abuso violento, momentâneo, de uma apreensão policial, alguma coisa nesse sentido. Mas a lei de abuso de autoridade não busca isso. A lei de autoridade busca amarrar os poderes constituídos, amarrar o Ministério Público, amarrar o Poder Judiciário, para que ele não tenha liberdade de acionar determinadas pessoas. Então, nós temos que trabalhar muito isso, nós temos que discutir muito isso, para que a lei de abuso de autoridade não venha a ser a lei do abuso de impunidade. A gente estamos aqui com o presidente Ney Alcântara, presidente da Associação Alagoana de Magistrados, a Almages. A gente vai para um breve intervalo, a gente volta já. Todo cuidado é pouco na hora de enviar fotos, vídeos ou bater papo pela internet. Preserve a privacidade de sua família. Sabe como o Greenpeace está no seu dia? Cuidando para os alimentos transgênicos serem rotulados. Sabia que eles são cheios de agrotóxicos? Para sugerir soluções para as mudanças do clima que andam dando susto por aí. E pesquisando políticas energéticas menos poluentes, como a eólica e a solar. Para você saber se a carne que consome está desmatando a Amazônia. Para cuidar que milhares de espécies não sumam dos mares. Nem da sua mesa. Informe-se, participe, colabore. Greenpeace.org.br. Voltamos com o último bloco do programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com o presidente da Almages, Ney Alcântara. Presidente, nesse momento de discussão, acredito que são muitos painéis, mas eu queria um comentário sobre o que tem sido discutido, no sentido de que o trabalho do juiz, se a gente puxar 10 anos atrás, ele tinha problemas com informatização, era muito papel, tinha problemas com o sistema, hoje você vê integração de sistemas. Como você analisa esses momentos? Você acha que tem evoluído o trabalho do juiz no sentido de trabalho, de dar uma resposta mais rápida à sociedade? O Poder Judiciário evoluiu, ele saiu da Idade da Pedra para hoje o Estado contemporâneo. Nós pudemos fazer algumas ilações, por exemplo, eu assumi em 1995 a magistratura, eu fui com minha máquina de escrever para a minha primeira comarca de Água Branca, onde sequer tinha um computador instalado na comarca. Hoje nós temos a informatização que nos ajuda bastante. Mas tem um fenômeno que a gente esquece de esclarecer, que após a Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, ela nos tirou daquelas amarras da ditadura, onde nós estávamos presos, não somente fisicamente, mas presos mentalmente também, onde nós deixávamos que nossos direitos fossem suplantados sempre pelos mais fortes. Nós não reclamávamos
do patrão do empregado doméstico, nós não reclamávamos do vizinho porque tinha mais poder aquisitivo do que eu, porque ele estacionava o carro dele na minha porta, nós não reclamávamos do prefeito que me tirava do centro da cidade e me botava na divisa do município, porque simplesmente minha família não votou nele ou em quem ele queria votar. Então essas pequenas coisas nós engolíamos porque achávamos que se fôssemos reclamar, a medida sairia pior do que a reclamação. Eu, em vez de ser alterado o meu local de emprego, eu era demitido se não tivesse coisa maior. Então, hoje, o cidadão brasileiro, por mais humilde que seja, ele tem uma consciência política muito forte e sabe buscar os seus direitos. Hoje eu tenho o meu filhozinho em casa, com 2 meses de idade, 3 meses de idade, com um problema de coração. Eu sei que se o Estado não me der, o Poder Judiciário vai me dar. Eu sei que eu tenho direito, o que há 10 anos eu não tinha. Há 10 anos eu entregava a Deus, dizia que era vontade de Deus que meu filhozinho morresse e deixava meu filho morrer e não reclamava a ninguém. Hoje eu reclamo ao prefeito, reclamo ao governador, reclamo ao presidente da República e se ninguém resolver eu vou aonde? Eu vou no judiciário e o judiciário com certeza vai me dar o meu direito. Então eu acho que é questão de foco. Nós tínhamos o Poder Judiciário sem informatização, mas também nós tínhamos uma restrição da demanda. Hoje não. Hoje nós temos uma demanda muito forte, hoje a população exige o seu direito, tanto é que os juizados especiais criados com esse foco, a gente já percebe a sua, vamos dizer, necessidade de uma ampliação. Então, eu diria que o homem brasileiro hoje, o indivíduo brasileiro, ele confia no Poder Judiciário e não é à toa que é o poder do mundo com mais ações em tramitação. O tempo de julgamento, de dar a decisão hoje, tem conseguido ser otimizado? Infelizmente, isso vai ser uma matemática, vai ser uma matemática inversamente proporcional. A gente tem que também, é uma questão de lógica, toda rapidez é prejudicial ao meu direito do contraditório. Todos nós gritamos tanto, eu tenho o direito de me defender, eu não posso entrar pedindo que eu fui desmoralizado, que eu preciso de dano moral, e eu tenho que ouvir a outra parte. Isso tem tempo, isso tem prazo, isso tem estrutura. Então, diante da própria precaução, da própria formação do Poder Judiciário, ele não pode ser célere como nós queremos. Ele não tem aquela condição de você reclamar e o juiz responder, porque a Constituição garante o direito do contraditório. Em contrapartida, nós temos uma defasagem de juiz no Brasil imensa. Hoje, o candidato, aquela pessoa que pretende entrar no Poder Judiciário, que é uma bela função, e eu convido aqueles jovens estudiosos que venham, que vale a pena, é trabalhoso, mas a gente se sente satisfeito com a sua realização, eu diria que está entrando mais processo do que a capacidade dele. Eu vou lhe dar um exemplo bem claro aqui. Nós temos a 15ª Vara de Maceió, que ela é exclusiva de Executivo Fiscal Municipal, ela tem em torno de 150 mil processos. Será que um juiz tem capacidade de desaguar 150 mil processos de uma vez só? Para um juiz, para um único juiz. E uma equipe de servidores também limitada. Então, nós precisamos que os poderes constituídos, do Executivo, do Legislativo, fortaleçam o Judiciário, criando condições de limites de ação. Você dê, por exemplo, que é o limite máximo aceitável pelas organizações internacionais, seria cada juiz com 400 processos. Você dê 400 processos ao magistrado e exija dele. Agora você exija. Você pode, mas você bota no magistrado 10 mil processos e quer que ele dê atenção a 10 mil processos num espaço de tempo, então é inviável. Isso, infelizmente, desagrada a todos nós, isso desagrada o magistrado, que nós também somos litigantes. O magistrado, a gente tem que lembrar, gente, ele também busca a justiça. O magistrado não faz justiça com a sua própria mão, não. Se eu tenho problema com um vizinho, se eu tenho problema no meu carro, se eu tenho problema com o empregado, quem vai resolver é a justiça. Eu vou me angustiar também com essa demora. Eu vou sofrer também com essa demora. Então é um problema de todos nós. Isso a culpa não é do Poder Judiciário. Recentemente também, um pouco mais de 10 anos, acho que, uns 20 anos, a TV Justiça e outras ações no Legislativo, as TVs, deram, né, elas mais visibilidade ao trabalho. Hoje você pode acompanhar o julgamento de um ex-presidente da República ao vivo,
a hora que você quiser. Isso foi benéfico? Em termos democráticos, eu diria que sim. Mas trouxe os problemas correlatos, que são aqueles problemas que a gente diz o carrapato para o animal. Presidente, eu fico imaginando que, tipo, na década de 80, o brasileiro dificilmente saberia o nome dos seus ministros do STF. Hoje, se você for a uma praça e perguntar quem é Carmen Lúcia, eu acredito que todo mundo vai saber. Sabe. E se perguntar à seleção brasileira qual é a escalação, não vão saber. Que era o inverso de 20 anos atrás. Isso é bom. É ótimo, isso é a nossa cara, isso é a cara do Brasil democrático. Isso é a cara que o Brasil fez isso. Mas ele trouxe alguns problemas junto com isso. Primeiro é o entendimento de quem escuta. Grande parte da população está tendo a informação, mas não está tendo conhecimento. Quando você analisa, faz uma dosimetria de uma pena de um indivíduo qualquer ali, entre 10 e 20 anos, para o leigo, se ele repudia a ação, ele quer 20. Se ele não repudia a ação, ele quer 10. Mas tem técnicas para isso, não é o julgador que decide isso, é a lei que decide isso, é a estrutura que decide isso. Esse foi um dos problemas que você informa sem dar o conhecimento. A outra questão que você leva é a vaidade do ser humano. Hoje em dia, às vezes, nós percebemos que aquilo ali vira um teatro de vaidades. Um ministro, muitas vezes, fala, sabendo que vai haver uma repercussão geral, ele é agredido de alguma forma e ele se sente na obrigação de responder, porque não vai aceitar aquela afronta com o respeito. A gente que vem acompanhando o Supremo há mais tempo, não vimos essas discussões há 20 anos. As discussões eram mais técnicas e abstratas ao caso concreto. Hoje não, ele julga, tem que dizer por que julgou e tem que perceber se vai ser aceito ou não pela população. O julgamento do seu o julgamento do seu julgamento, exatamente. Porque ele pode ser proibido de entrar em um restaurante, ele pode ser expulso de um avião, como nós temos vendo. Eu não estou defendendo nem acusando nenhum ministro. Mas eu acho... É cobrado na padaria, né? É cobrado na padaria. Se você não tivesse essa exposição, as decisões dele seriam replicadas de forma vertical. Ou seja, ele decidiria, os tribunais inferiores passariam a fazer as análises, os juízes de base, como se chama, fariam aquela replicagem. Então, haveria um conhecimento bem melhor. Hoje ele tem que julgar, explicar por que julgou e ser convincente à sociedade. Explicar até dentro de casa, né? Até dentro de casa, verdade. Presidente, para encerrar, eu queria só que você reforçasse o convite do Congresso Nacional e como as pessoas podem se inscrever, se ainda há inscrição. Eu estou primeiro agradecendo a todas as partes que nos proporcionaram essa possibilidade. Nós estamos com o apoio do governo do Estado, nós estamos com o apoio do município do Estado, nós estamos com o apoio de todos os poderes, executivo, legislativo. É um evento de porte grande, nós estamos movimentando a economia alagoana, estamos fazendo o fomento da alagoana, já tem vários magistrados aqui. O evento começa às 19 horas, a inscrição, propriamente dita, ela é exclusiva para magistrados, porque é voltado para magistrados. Mas a abertura, ela é voltada ao cidadão que tem interesse naquelas discussões e as pessoas foram convidadas da sociedade que tem interesse, porque o Poder Judiciário, eu diria não só o Poder Judiciário, eu diria o Poder Executivo e o Poder Legislativo, o foco estará aqui na nossa região. Alagoas, a partir de hoje, é o centro das atenções, com a presença de todos os seus ministros do Supremo, do STJ, e boa parte de pessoas da política, ligadas a políticas também, que vão ter uma participação efetiva nesse evento. Muito obrigado. Presidente Ney Alcântara da Almages, a gente fica por aqui, agradece a sua audiência, até uma próxima.